Perfeito. Começou então a gravação. Fred, obrigada. Gente, mais uma vez, muito boa noite a todos. Muito obrigada pela participação de todos aqui nessa noite. Agradecer imensamente a Juliana pela disponibilidade dela de estar aqui conosco, né? Já compartilhou um material valioso com a gente, né? Na sua apostila e ainda vai dar toda uma explicação hoje à noite para esse tema que é tão importante para a gente, né? Na vida de nós fotógrafos. Para quem não nos conhece, né, vou me apresentar, eu sou Emanuela Valgas, junto com o Leandro Reichert e o Fred Ruschel, nós fundamos o Clique, é um clube de fotografia que funciona aqui em Florianópolis, mas todo mês a gente tem procurado fazer pelo menos um bate-papo com algum fotógrafo, e a gente teve a grata surpresa de conhecer a Juliana num bate-papo anterior que nós realizamos com o Melvin Quaresma. A Juliana estava presente, falou da sua expertise nesse tema e se ofereceu muito gentilmente para estar aqui hoje conosco, dando essas explicitações. Quero agradecer muito também ao coletivo Rua Brasil, que em parceria conosco está apoiando esse evento de hoje, e eu gostaria de passar a palavra para o Ricardo, que vai falar um pouquinho sobre o coletivo. Por favor, Ricardo, fica à vontade, o espaço é seu. Oi, Manuela, vocês estão me ouvindo bem? Tá ótimo. Tudo bom, gente? Boa noite. Fred, Leandro, é um prazer falar com vocês assim pessoalmente, não só no WhatsApp. E Juliano já conheço, né? É um prazer estar aqui. O primeiro recado aqui é da galera do coletivo, que não pôde estar, só eu pude estar hoje, infelizmente. Que é um prazer colaborar com vocês, é um prazer apoiar essas iniciativas, uma das nossas premissas, e mais do que seguramente endossar o trabalho da Juliana, que é uma ótima fotógrafa, manja muito do assunto, então com certeza vocês vão ter uma aula aí magistral, né, na próxima hora, todo mundo aqui, eu estou esperando por isso também, que eu perdi a outra edição, né, e a gente apoia como se pode, né, a gente se apoia, né, como do jeito que dá, né, todo mundo aqui, a fotografia de rua, no caso coletivo, né, que é o nosso viés, é uma área muito sensível a esse tema, então acho que tem muito a ver, né, para a nossa comunidade, e contem com a gente, né. Para quem não conhece, o Coletivo Rua Brasil é um grupo também de fotógrafos que se juntaram para tentar fomentar e incentivar a prática da fotografia de rua no Brasil, e também para trazer à tona um pouco daquele lado do Brasil que não é tão usualmente visto, né? E a gente costuma tentar trazer conteúdo sobre o assunto, né? E também promover o trabalho de pessoas que às vezes nem sempre estão visíveis, junto com pessoas que já são muito bem estabelecidas. Então, quem não segue, segue a gente lá no Instagram, que é onde é a nossa principal plataforma, né, onde a gente fala mais. Tem um grupo também do WhatsApp, que você pode encontrar lá no canal, e a gente está junto. Esse é o recado. Muito obrigado por vocês, do pessoal do Clique aí, é um prazer. Conto com a gente sempre que vocês precisarem para apoiar. Eu acho que esse tipo de iniciativa aqui é o que nos fortalece. E, enfim, palavras aí para vocês e para a Juliana. Obrigada mesmo, Ricardo, pelo apoio. E obrigada, né, porque graças ao coletivo a gente conheceu a Juliana, então isso tudo está acontecendo por conta do coletivo Rua Brasil. A gente fica muito feliz de vocês terem aceitado essa colaboração com a gente. Estamos muito felizes e honrados de tê-los aqui. Então, antes de passar a palavra para a Juliana, eu vou ler uma mini bio dela, só para apresentar para vocês rapidinho. Ó, uma cachorrinha aqui querendo participar da reunião. Então, a Juliana Nonaka é formada em Direito pela Universidade Católica de Brasília e tem pós-graduação em Direito Contratual pela PUC São Paulo. Lá, ela se aprofundou em temas relacionados às relações contratuais e também gestão de conflitos. Ela também é especialista em direito público e ministrou aulas de direito processual civil. Mas, além de toda essa carreira jurídica dela, né, ela também é fotógrafa, e essa é a razão pela qual ela acabou se especializando em assuntos relacionados aos direitos autorais e também de imagem, que são tão importantes, né, para nós fotógrafos. Então, Juliana, a palavra é sua.
muito obrigada pela tua generosidade. Avisar o pessoal que fiquem à vontade para fazer perguntas, tá? Estamos, se alguém não conseguir abrir microfone para falar, quiser mandar pelo chat, eu transmito para a Juliana a pergunta. Se quiserem usar aquele recurso aqui de levantar a mãozinha, eu fico de olho aqui e chamo a Juliana para vocês conversarem com ela, que ela vai ter muito a trocar com a gente, tá? Obrigada, Juliana. Fica à vontade. Oi, gente, boa noite, todo mundo está me ouvindo direitinho, né? Eu agradeço demais o convite, Manuela, e Ricardo também, que é o coletivo Rua Brasil, que eu tenho muito, muito carinho, muito apreço, adoro o trabalho de vocês, e eu acho que é isso, né? Todo mundo junto aí, tentando se ajudar. Eu queria estar falando do meu processo criativo e de cores e de outras coisas e não de direito, mas vamos lá, né? Eu fiz questão de mandar para vocês um material de apoio, porque como a gente vai ter que enfrentar alguma parte conceitual, achei que ia ajudar, tá? Esse material é importante. Mas, deixa eu explicar para vocês como é que essa história de bate-papo, de aula, e é uma aula que a gente oferece também aqui num coletivo que é aqui de Brasília, que chama Lampejo, né? Como é que essa ideia surgiu? O que aconteceu? Eu fiz alguns cursos de Direito e Fotografia, e eu fiquei um pouco preocupada, porque o enfoque, ele era um pouco conservador demais, e se a gente não tomar cuidado com o que a gente fala em relação ao direito, ninguém sai mais para fotografar. Então, a ideia desse bate-papo é mostrar, é contextualizar, para que vocês saibam exatamente onde estão os atos normativos que regulam essa matéria, mas também para deixar vocês mais tranquilos e mais seguros ao fotografar, principalmente na rua, né? Já que tem muita gente aí que faz fotografia de rua. Então, essa era a ideia, tá? Outra coisa que também me deixou um pouco desconfortável é que você encontra na internet uma série de produtos relacionados ao direito, à fotografia, que te vendem uma ideia um pouco equivocada de que se você fizer X, Y ou Z, você nunca será processado. E isso é mentira. Né? Então, eu fico muito desconfiada. Desconfiem quando alguém te vende um produto dizendo que há uma fórmula mágica e que você não será processado se você fizer X, Y, Z. Isso não existe, tá? Então, essa era a ideia. A ideia, na verdade, é essa: é tirar dúvida, mas também é acalentar o coração, né? Porque acho que o meu papel aqui é mais esse do que qualquer outro, tá? Então, o que eu fiz? Vou começar, vamos contextualizar primeiro, tá? Vamos lá, essa moça bonita aqui com 30 anos a menos sou eu, mas vamos começar aqui com uma tal pirâmide de um tal jurista que inventou esse desenho bonitinho aqui que vocês estão vendo na apresentação. Esse carinha aí, muito simpático, ele desenhou essa pirâmide para dizer o quê? Que existe uma hierarquia das normas. Então, a gente sempre vai sair de um pressuposto, nem vou entrar nesse no amarelinho, tá? Vamos sair do 2. Então, existe sempre um pilar, né, que está na Constituição Federal, e ele vem descendo, ele vem escalonando. Então, a gente sempre vai analisar qualquer dispositivo legal da seguinte forma: a gente sai da Constituição e vai descendo. Ou seja, quer dizer que tem um sistema por trás disso tudo. E que, às vezes, parece que há uma contradição. Por exemplo, nós somos fotógrafos. A gente vai para a rua e faz uma fotografia.
ótimo. Acho que todo mundo entende que a gente tem o direito autoral daquela imagem. Só que a gente fotografou uma outra pessoa, que por sua vez também é titular de direito, vocês concordam? Então ela tem o direito da imagem. Num primeiro momento, quando você coloca os dispositivos um do lado do outro, parece contraditório, mas não é. Por isso que a gente sempre vai ter que analisar o sistema como um todo. Então, uma norma não exclui a outra, tá? Então, é o primeiro passo para a gente entender. Ok. Então, o que a gente vai fazer? Eu dividi o curso da seguinte forma. Primeiro, a gente vai trabalhar direito autoral. Depois, e aí a gente vai falar um pouquinho da lei específica de direito autoral. Depois, a gente vai para o direito de imagem. A gente vai conversar um pouquinho sobre a Lei Geral de Proteção de Dados. E vai falar de algumas questões específicas que dizem respeito à comunidade indígena. E aí a gente pode aplicar para quilombola, se for o caso. A questão das crianças, criança e adolescente, que eu acho importante a gente falar sobre isso. E no finalzinho, se der tempo, a gente ainda pode falar um pouquinho sobre relação de consumo, direito do consumidor, porque eu imagino que muita gente aqui é fotógrafo comercial também, né? E aí já é uma relação um pouquinho diferente. Bom, então vamos lá, vamos começar com direito autoral. Gente, primeiro, quando a gente fala o direito autoral, ele está dentro de um contexto um pouco maior, tá? Que a gente está falando de direito à propriedade intelectual. Esse ramo do direito, e aí a gente poderia ter uma aula só sobre propriedade intelectual, né? E seria um curso muito extenso, mas só para vocês terem ideia. Aqui a gente tem, deixa eu ver se vocês estão vendo aqui direitinho, a terceira tela. Quando a gente fala de propriedade intelectual, a gente está falando de direitos autorais, de propriedade industrial e de proteção sui generis. Vamos ficar no primeiro item, que é a parte que nos interessa, que é direito autoral, né? Só que eu queria só mostrar para vocês uma coisa que eu acho super interessante. Quando a gente fala de propriedade intelectual, a gente está falando de criação da nossa mente, né? Mas olha que bonito isso aqui. A terceira espécie do gênero propriedade intelectual é essa proteção sui generis. Eu trouxe mais como curiosidade, tá? Mas eu acho bonito essa proteção e não é todo mundo que sabe. Então, olha que bonito isso aqui. A gente tem dentro dessa categoria, digamos assim, conhecimentos tradicionais e cultivares. Esses cultivares, para vocês terem uma ideia, a gente está falando de planta medicinal, por exemplo, né? Planta da Amazônia, enfim. E conhecimentos tradicionais, a gente também está falando de indígena, a gente também está falando de quilombola. E isso tudo goza de proteção legal. Então, mas, enfim, outro assunto, voltamos lá para direitos autorais. Então, vamos lá. Direitos autorais, aí a gente tem uma outra subdivisão, tá? Que são direitos patrimoniais e direitos morais do autor. Tá, ótimo. Onde é que isso tudo está disciplinado? Essa leizinha aqui, 9.610, de 98. O que eu fiz para vocês não morrerem de tédio? Eu coloquei no material de apoio um quadrinho, tá? Lá, o que eu fiz? Eu coloquei de um lado do quadrinho o artigo 5º da Constituição, que diz especificamente que tutela o direito dos autores, o direito autoral, e no outro quadrinho eu coloquei o dispositivo da lei ordinária. Lembra? Então tá, eu saio de um princípio constitucional e vou descendo até chegar na Lei 9.610, que é a lei que trata especificamente sobre direito autoral. É uma lei muito bonita,
né? E eu trouxe um dispositivo específico, que é o artigo 7º dessa lei, e ele começa assim. Ele conceitua, né, uma obra intelectual ou criações de espírito, e diz assim, que são obras intelectuais protegidas, as criações de espírito, expressas por qualquer meio, ou fixadas em qualquer suporte, tangível ou intangível. Gente, me interrompam, tá? Tangível ou intangível, conhecido ou que se invente no futuro, tais como, aí ele traz o rol. Nesse rol, o que a gente tem? A famosa fotografia. Expressamente, o quadrinho de vocês, obras fotográficas e as produzidas por qualquer processo análogo ao da fotografia. Pois bem, então, não há dúvida de que essa criação, ela goza de proteção legal. Tá. Bom, e aí a gente tem direitos autorais morais e direitos autorais patrimoniais. E aí, nesse quadrinho, fica bem clara a diferença de um para o outro. Então, temos a paternidade da obra, esses direitos são intransferíveis e irrenunciáveis, eles podem ser reivindicados, né? Também tem direito à integridade da obra e não tem prazo de validade. Os patrimoniais, e aí a gente está falando de dinheiro, então, é sim um bem possível de exploração, ele é transferível, e aí ele também tem um prazo de duração, 70 anos, certo? Beleza. Uma coisa importante, para que a sua fotografia seja objeto de tutela judicial, não há necessidade de que você registre a sua fotografia. Mas, se você registrar, é melhor. Não é todo mundo que sabe que existe essa possibilidade de a gente registrar a nossa obra fotográfica. Eu não fiz ainda nenhum registro para testar, mas estou doida para fazer. Então, vamos lá. Eu trouxe para vocês aqui, onde é que a gente faz esse registro? Fotografia, Escola de Belas Artes, do Rio de Janeiro. É lá que você vai fazer o seu registro. Gente, precisa do registro para gozar de proteção legal? Não precisa, tá? Mas, quando você tem esse registro, a coisa fica mais fácil, mais segura, mais fluida numa eventual, enfim, num eventual litígio. Então, vai que você faz a foto do século, né? É de bom tom que você faça lá o seu registro. E aí, coloquei aqui um passo a passo, né, onde é que você faz o registro? É livro, Biblioteca Nacional, é música, Escola de Música do Rio de Janeiro, né? Coloquei aqui para vocês entenderem onde é que a gente faz esses registros da nossa obra intelectual. A gente paga pelo registro, tá? E aí varia. Então, fui lá na tabelinha e dei, né, 150 a 490 reais por fotografia, tá? Vou fazer um teste, vou registrar um dia, depois eu conto para vocês se deu certo e quanto é que eu paguei. Mas, ok, não precisa, tá? E agora, e talvez seja a parte mais importante, eu tô correndo muito, vocês estão conseguindo acompanhar? Vai me dando feedback? Tá ótimo, Juliana. Tá, Sim. porque são 8 horas, eu tô meio tensa porque é coisa pra caramba. Então, vamos lá. Olha só, gente. Qual que é a parte interessante desse bate-papo? O que eu trouxe para vocês? Eu trouxe o seguinte. Como é
que os tribunais estão entendendo a questão dos direitos autorais, tá? Isso que a gente tem que entender. Varia. O sul do país, ele é famoso porque ele é considerado um tribunal moderno, né? Enfim, então, mas é diferente, entende? Então, assim, o sul, ele pode ter um entendimento, o sudeste, outro entendimento sobre o mesmo assunto. Mas vamos lá. Eu trouxe alguns casos para vocês, e aí eu queria que vocês abrissem aí a apostilinha mesmo, porque eu não consegui, ela é um pouco grande, e aí eu não consegui colocar na apresentação. Pode ser, gente? A Manuela vai me dando suporte. Você está com a sua apostilinha? Vai, pode ir, pode Você ir. está com a sua apostileando? Você está com a sua apostilinha? Olha só que coisa curiosa. Eu trouxe para vocês um julgado, Curitiba, tá? Olha o que o moço fez. Ele entrou, ele é o autor, fotógrafo profissional, ele entrou dizendo que a foto dele foi utilizada em matéria jornalística, sem autorização dele, tá? Então, voltando lá para o nosso quadrinho, para o nosso dispositivo legal. Deixa eu ver se eu pus ele aqui. Então, gente, ele tirou a foto, o jornal usou. Tem alguma coisa errada aí, não tem? Eu não coloquei o conceito, né? Aqui, vamos lá. Legislação. O autor de obra fotográfica tem direito a reproduzi-la e colocá-la à venda. Cadê? Observar as restrições de exposição, reprodução e venda de retratos. A fotografia, quando utilizada por terceiros, indicará de forma legível o nome do seu autor. Né? É vedada a reprodução de obra fotográfica que não esteja em absoluta consonância com o original, salvo a prévia autorização do autor. Então tá, gente. Ok, o jornal foi lá, publicou a foto do coleguinha, né? Aí ele entra com uma ação pedindo danos morais e patrimoniais, os dois, tá? Bom, aí esse julgado aqui de Curitiba diz o seguinte, ele diz isso já em sede de recurso, tá? Ele diz o seguinte, há 3 questões em discussão. 1. Definir se houve violação a direitos autorais com a utilização da fotografia. Verificar se a conduta do autor diante de sua habitualidade processual e a ausência de cautela protetiva impede a pretensão indenizatória e apurar a configuração ou não de litigância de má-fé. O que o magistrado, o que o desembargador, ele quis dizer aqui, ele colocou 3 perguntas que deverão ser respondidas, né, para fins de indenização ou não. Gente, pensa comigo. Ele fez a foto, o jornal publicou. Tá. Tá na cara que tem violação ao direito autoral, vocês concordam comigo, né? Poxa, o jornal não pode ir lá pegar a foto da Juliana, que fica aqui em Brasília, louca atrás das manifestações, né, e botar no jornal sem a minha autorização. O problema é que aqui, me parece não, a turma deixou claro que esse ser humano, esse colega, esse nosso coleguinha, ele é um habitué, ele entra com milhões de ações pedindo a indenização pelo uso indevido da sua obra intelectual. A gente chama de cliente. Ele é um cliente reiterado aqui da casa. Tá. Até aí,
acho que vocês concordam comigo que o fato dele ser um cliente habitual não tem nenhuma ligação com o fato do direito autoral ter sido violado, porque o jornal publicou a foto dele, né? O que me chamou a atenção nesse julgado, bom, primeiro foi isso que eu acho que, bom, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Mas o que me chamou a atenção aqui foi o seguinte: a ausência de cautelas protetivas. Então, o tribunal condicionou a procedência do pedido do autor a algumas atitudes, algumas condutas positivas. Ele tem que fazer, ele tem que tomar algumas cautelas quando ele for disponibilizar aquela foto. Olha só, o acórdão diz o seguinte, a emenda diz o seguinte: o autor, fotógrafo profissional e litigante habitual em ações de direito autoral não adotou medidas mínimas para proteger suas obras no meio eletrônico, como marca d'água, resolução reduzida ou restrição de acesso. A ausência de cautelas caracteriza conduta incompatível com a posterior propositura de ação indenizatória, atraindo a aplicação da boa-fé objetiva como limite ao exercício de direitos. Nas vertentes do venire e contrafacto próprio, aí que tem um termo jurídico ruim de entender. Mas o que a gente pode inferir, então, é que para que ele tivesse direito a esse ressarcimento, ele teria que ter tomado algumas precauções ao disponibilizar. Então, Juliana está publicando a foto dela no Instagram, eu publico meu material no Instagram, né? Gente, eu publico, não tem marca d'água, não tem nada, tá? Eu coloco na melhor resolução possível, porque eu acho uma judiação, não consegue ver direito, enfim. Então, nesse julgado, nessa situação específica, o fotógrafo perdeu. O tribunal disse: não, senhor, você deveria ter tomado mais cuidado ao publicar o seu material. Tá bom. O mesmo tribunal de Curitiba, num outro caso, ele disse o contrário. Ele disse o seguinte: não precisa, o fato dele ter disponibilizado em alta resolução, ou não ter colocado marca d'água, isso não afasta o direito à indenização, porque ele é o autor da obra, direito autoral. Então, o que eu estou querendo dizer para vocês é o seguinte: olha só, são duas situações muito parecidas que eu trouxe para vocês. As duas situações do mesmo tribunal e dois entendimentos completamente diferentes, tá? Por isso que eu não gosto de receita mágica, quando a pessoa diz, é isso. Não, porque direito, ele é uma ciência humana, né? Não é exata. Então, podem haver o quê? Decisões diferentes. Agora, se a gente já sabe que, por exemplo, o sul do país, ele tem essa posição, né, de que você, como autor, você deve tomar você deve se precaver ou colocar disponibilizar o arquivo em baixa resolução ou com uma marca d'água. Então, a gente pode tentar, digamos, se comportar de uma forma um pouco diferente. Mas, tá vendo como é uma coisa complicada, né? Mas vamos analisar agora o segundo caso, que também é de Curitiba, e que o moço, o
o fotógrafo ganhou a ação. Olha só, nessa ação específica, a mesma situação, tá, gente? Aqui eu não sei se foi um jornal propriamente dita, mas o fato houve a publicação de uma foto que ele fez sem autorização, né, sem publicação da autoria e tudo mais. O que ele pediu? Ele pediu uma indenização no seguinte valor, ele pediu R$ 1.050 por danos materiais e pediu R$ 5.000 a título de danos morais. Tá. Como é? E aí ele ganhou o processo, a causa, e só que o tribunal fez o seguinte, ele baixou para R$ 987 o valor da indenização por danos materiais, tá? E ele tinha pedido 5.000 a título de danos morais e levou 2. Tá. Beleza. O que eu achei, olha só que coisa interessante. Como é que o juiz chegou nesse valor de danos materiais? Isso que eu trouxe para vocês. Acho que eu pus na apresentação. Deixa eu chegar aqui. Olha só que interessante, gente, essa tabelinha. O juiz fez o cálculo com base numa tabela parecida com essa. Eu procurei do sindicato do Paraná, mas eu não achei, tá? Então, eu achei o equivalente que seria de São Paulo. Olha só que interessante. Ele pegou essa tabela de referência da Associação no caso do Sul, né? Mas aqui eu estou colocando para vocês a de São Paulo, Associação de Repórteres Fotográficos e Cinematográficos da de São Paulo. Eles têm um teto. Então, olha lá, saídas, tipo de saída, 4 horas, tá vendo? Aí aqui tem o valorzinho. Ó, o cara tinha pedido, ele pediu com base nesse valor, ele até pediu, ele pediu R$ 1.050, era de Curitiba, mas o valor é o mesmo, tá? Ele pediu R$ 1.050, que ele disse que trabalhou 5 horas, tá? Aí o juiz entendeu que era um editorial, que não era institucional, não tem a menor ideia da diferença de quer dizer, pressuponho, mas enfim. E aí ele baixou um pouquinho aqui, para chegar aos 987,18. Acho que ele fez, tá vendo? Eu achei interessantíssima essa tabela aqui. E olha só que coisa bacana dessa associação. Eles acrescentam uma multa, no caso de infração à Lei 9.610, tá vendo? Uma multa de 100% pela não identificação da obra, né? Então, daria para pedir mais do que o valor que ele efetivamente pediu, porque ele poderia ter acrescentado essa multa de 100%, né? Ainda que ele não tivesse alguma coisa semelhante no estado dele, ele poderia se valer até dessa forma de cálculo aqui, dessa associação, para auxiliar o juiz na hora de fixar o valor da indenização por danos materiais, tá? O dano moral, ele já não tem uma tabela de dano moral, né? Isso fica a cargo do juiz mesmo, mas ele vai considerar a situação do autor e do réu, tá? Então, depende das circunstâncias. Mas, gente, dano moral no Brasil, eles são valores bem, bem módicos, assim. Por exemplo, a gente vê casos de indenização por morte que varia em torno de 80 a 100 mil reais, né? E aí a gente está falando de uma pessoa que morreu. Então, são valores módicos mesmo, a não ser que o réu seja uma empresa, uma Globo da vida, alguma coisa desse tipo, aí a gente vai considerar a situação financeira da parte ré, né, para que ela não volte a cometer o mesmo tipo de ilícito, aí tem um caráter, assim, educacional daquela indenização.
Então, vamos lá. Deixa eu ver aqui se eu trouxe mais alguma coisa interessante. Ah, lembra daquele caso que eu falei que o tribunal entendeu, olha, você foi relapso com a disponibilização do seu material, você divulgou sem marca d'água, você botou em alta resolução, você estava quase pedindo para que você fosse, que a sua foto fosse usada de forma indevida. Tá bom. Chegou um caso parecido no STJ, e vai subindo, tá, gente? A gente sai do juiz de piso, né, que é o juiz de primeira instância, que é uma pessoa só. Depois aí vai para um tribunal, a gente está diante de um colegiado, aí a gente vai lá para o STJ, partindo do pressuposto que houve uma infringência à lei, que no caso aqui é a Lei de Direitos Autorais, e se tudo der errado, a gente ainda pode chegar no Supremo, se houver uma violação à Constituição Federal, e existe o dispositivo específico na Constituição Federal que tutela o direito autoral. Então, dá para chegar, tá? Mas eu trouxe aqui um pedacinho de um julgamento do STJ que diz expressamente o seguinte: não, não precisa ter marca d'água, não precisa, você não precisa tomar esse tanto de cuidado para se valer aí da tutela dos direitos autorais. Então, beleza, o STJ foi bem categórico ao dizer que, olha, pessoal do Sul, gente, isso, né, não é assim que funciona. Dito isso, uma coisa importante, gente, publicou sua foto, judicializa, mas não pode demorar muito, tá? Então, se for uma relação contratual, você tem um prazo de 10 anos, mas se for uma relação extra contratual, que geralmente é o que acontece, você publicou sua foto na internet, no Instagram, sei lá onde, e sua foto foi parar no jornal, você tem um prazozinho um pouco curto, tá? É um prazo de 3 anos, então não pode dar bobeira. Tem que correr, tá? E eu acho que tem que judicializar mesmo. Né? Porque afinal de contas, a gente está aí, né? Usando toda a nossa criatividade. Então não dá para deixar barato, não. Em relação ao direito autoral, também tem um reflexo penal, tá? Mas não vou. Isso aqui depois, na apostilinha, vocês podem passar os olhos, né? Não vamos, acho que não precisa, não vamos chegar nessa parte, que acho que é muito, né? Mas vamos lá. Alguém quer fazer alguma pergunta específica sobre direito autoral? Ou a gente toca para direitos de imagem? Alguém? Alguém, pessoal? Dou-lhe uma, Seguimos. dou-lhe duas, dou-lhe três, todo mundo acordado ou meio que dormindo? Acho que Então vamos lá. continua. Qualquer coisa a gente. Tá, Ó, o tudo pessoal bem. está dando joia aí. Pode Gente, continuar. ajuda porque o negócio aqui é osso. Então vamos lá. Agora que a coisa fica divertida, pessoal do fotografia de rua. Gente, olha só, se eu disse para vocês que a Constituição diz, em letras garrafais, né, que aos autores pertence o direito exclusivo de utilização, publicação, reprodução de suas obras, ela também diz que são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito de indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação. Bom, agora que a coisa fica boa, aí a gente vai ter que conciliar estes dois dispositivos constitucionais. Tá. Juliana, onde é que eu tenho uma lei que trata sobre direito de imagem? Não tem, tá? É diferente de lei de direitos autorais, tá? O que a gente tem é o seguinte:
A gente tem alguns dispositivos no Código Civil. E, mais recentemente, a gente tem a Lei Geral de Proteção de Dados, que é nova, né, um pouco nova, um pouco recente, mas ela traz bastante coisa aí, ela acrescenta muita coisa aí no que diz respeito a direito de imagem. Mas, agora, a gente entra na seguinte situação. Posso ou não posso, né? Que vocês querem saber, né? Posso ou não posso fotografar as pessoas na rua? Pode fotografar as pessoas na rua, tá tudo certo. Mas, deixa eu ver aqui se eu acho julgado para vocês. Tá. Olha. Vocês podem fotografar as pessoas na rua, não tem problema. É lógico que, quando a gente faz isso, tem a famosa questão do bom senso e do respeito. Alguém me ajuda a lembrar? Tem um fotógrafo meio famosinho que ele faz assim, ele tipo dá um susto na pessoa, e a pessoa faz uma cara de estranho, e ele vai e mete a máquina na cara da pessoa e tira a foto dela assim, assustada. Vocês lembram do nome desse cara? Alguém? Acordado? É Bruce Gilden, né? Não é isso? Alguém falou aqui no chat, peraí, deixa eu... Não lembro, gente. Pois é, Bruce, tem gente que gosta. Eu, particularmente, não curto muito, não. Eu não ia gostar de ter a minha foto publicada dessa forma, né? Mas, o que eu fiz como a ideia aqui é deixar todo mundo mais tranquilo para trabalhar, eu foquei não nos dispositivos legais, isso aí vocês vão consultar na apostilinha, tá? Mas eu me concentrei na análise de casos. Por quê? Existe uma súmula do STJ que é a súmula que deixa todo fotógrafo de cabelo em pé. E quem já estudou um pouquinho sobre direitos de imagem já deve ter visto ela. É a 403 do STJ. O que ela deixa todo mundo preocupado? Ela fala assim, a súmula, ela orienta a condenação em danos morais pelo mero emprego da imagem de pessoa em publicação. Mas atenção, com finalidade econômica ou comercial, sem a devida autorização. O que pega, na verdade, não é o fato de você estar tirando a foto da pessoa. O problema é quando você utiliza essa imagem para fins comerciais. Aí a gente tem um problema. Por que eu estou falando isso? Olha só, para a alegria dos fotógrafos que estão aqui, eu vou ler um dispositivozinho só da LGPD, tá? Que é a Lei Geral de Proteção de Dados, que é o artigo do nosso, assim, né? O nosso artigo é o artigo dessa lei, que ele diz assim. Então, ó, fotografia é dado, tá? Então, gosto de proteção da LGPD também, tá? A lei traz esse artigo 4º, belíssimo, que diz o seguinte, que esta lei não se aplica ao tratamento de dados pessoais realizado para fins exclusivamente jornalísticos e artísticos. Tadã! Gente, o que a gente faz? Não é arte? Beleza, né? Então, temos aí uma
a própria lei, ela abre uma exceção, tá? Agora, usou comercialmente, aí a gente está correndo um certo risco, tá? E eu tô falando isso porque eu faço uma coisa. A gente faz feiras de fotografia, né? Como eu disse para vocês, eu participo de um coletivo e a gente faz feiras de fotografia. E eu faço uns quadros bonitos, eu imprimo as fotos no papel. Adoro papel fotográfico, a louca dos papéis. E eu vendo essas fotos. E aí, outro dia eu estava na Motinha, estava na feirinha de fotografia e fiz umas fotos, e fiz um quadro bonito e é um quadro que foi inclusive selecionado para uma exposição aqui em Brasília e essa foto também entrou no Fotodoc, que é a foto de uma senhora num lugar aqui em Brasília que chama Vale do Amanhecer. E eu estava vendendo a foto. E aí, tudo bem, né? Eu lá, achando o máximo aquela foto, lá me passa uma pessoa e fala assim, olha, fulana, eu sou do Vale do Amanhecer. Eu falei assim, Pita, estou vendendo a foto dela. Bom, fiquei bem tensa, né? Falei, estou vendendo a foto dela, será? Aí, vamos lá para análise de caso. Juliana vai ser condenada, assim, na lata? Se ela entrasse na justiça, eu seria condenada? Provavelmente não. Vou explicar. É tudo que vocês queriam ouvir, não era? Nessa aula? Vou explicar porque provavelmente eu não seria condenada, tá? Porque ela estava numa situação, ela estava num evento público, era como se fosse é um festejo quase, não é bem um festejo, mas, enfim, é uma reunião lá que eles fazem anualmente, né? Então, as pessoas, elas se expõem. É como em manifestação. Manifestação, gente, vocês podem fotografar tranquilamente, tá? Porque tá lá no tumulto, a pessoa meio que ela sabe que ela vai ser fotografada. Então, fui pesquisar, né? Falei, bom, vai que a senhorinha resolve me processar, já vou estar aqui com a jurisprudência afiadinha. E aí eu achei muita coisa interessante, tá? Separei algumas. Vamos lá. São 8h28, né? Tá. Deixa eu olhar aqui direito. Peraí, que eu vou trazer para vocês aqui. Vamos lá. Olha só. Autor fotografado em parque público em meio a manifestação política. Então, chegou no STJ essa situação, tá? A pessoa estava lá na manifestação, pró isso, pró aquilo, foi fotografada, essa fotografia apareceu no jornal. Ele processou o jornal, não ganhou, né? Tá. E todos os julgados, eles têm essa conotação de que se a pessoa está num lugar público, não existiria essa presunção que a gente chama de in re ipsa, que seria o seguinte, a pessoa você não precisava, o autor não precisaria provar que teve um prejuízo com o uso da imagem. O simples fato da imagem dele ter sido usada geraria uma indenização, do jeito que a súmula ela traz, tá? Ela leva a esse entendimento. Mas não. Então, a jurisprudência ela tem sido muito tranquila em relação ao que a gente faz, né? E até quando existe essa situação de vantagem econômica, mesmo assim,
o entendimento dos tribunais, ele tem sido muito, muito bom, né, para os profissionais, para o audiovisual, digamos assim, né, para os fotógrafos. Porque o trabalho que a gente faz, e aí eu não achei nada específico em relação à fotografia de rua, mas vocês concordam comigo que sem, aí Ricardo que me perdoe, pessoal do coletivo Rua Brasil, sem entrar numa questão muito conceitual, o que é fotografia de rua, mas eu entendo que a fotografia de rua, ela tem um caráter documental, porque ela está contextualizada, né? Ela traz um contexto histórico, enfim. Então, olhando por essa perspectiva, não haveria o fotógrafo, né? A gente não correria tanto risco assim numa eventual judicialização. Gente, 2 segundos que minha bateria vai acabar, eu preciso só colocar o cabinho aqui, peraí. Pronto, perdão, desculpa. Eu vi que a bateria ia acabar. Ninguém tá falando nada, eu tô começando a ficar um pouco tensa. Me interrompam, pelo amor de Deus. Cadê? Vamos lá. Deixa eu ver o que eu trouxe para vocês aqui Pronto, eu trouxe essa especificamente, né? Tá vendo? O STJ, ele afasta a aplicação da súmula 403. E aí, gente, só fazendo um parênteses, quando a gente diz que tem uma súmula, a gente está dizendo o seguinte, a gente está quase que é uma espécie de diretriz, tá? Acaba vinculando, ele vincula um pouco o entendimento de todos os tribunais, né? Ela tem uma força quase que, vou falar no português aqui, curto e grosso, né? Ela impõe que o juiz decida de tal forma, ainda que ele tenha um entendimento diferente, então o juiz ele excepciona o entendimento pessoal, mas ele fica obrigado a aplicar a súmula, tá? Então, olha só, nesse caso específico aqui, divulgação de fotografia em periódico, local público, tem o quê? Olha só, ele tem um caráter informativo, tá? Então, ok, o STJ afasta a aplicação da súmula e a vida segue, tá? Fotógrafo feliz com o trabalhinho dele lá, bonitinho, preservado. Achei um julgado também, esse aqui achei fantástico, gente, fantástico, porque a gente fica naquela situação, o ideal, lógico, é a gente falar assim, mas precisa de autorização? Se a pessoa autorizar, maravilhoso, né, gente? Aí é o melhor dos mundos, e na minha cabeça, nada impede que você... É o famoso dilema, né, moral, que todo fotógrafo tem. Você pode tirar foto e depois conversar com as pessoas. Na verdade, eu acho que... e aí pedir para deixar usar a foto, né? O ideal, o melhor dos mundos é esse, tá? E se eventualmente você não conseguir essa autorização, e aí olha só o que o julgado traz. A pessoa entrou com ação de indenização por uso indevido de imagem, certo? Tá. A fotografia foi registrada dentro de um salão de beleza da parte ré. Recorrente que se posicionou para a foto. Conjunto probatório que demonstram o consentimento tácito. Então, vocês concordam que essa foto ela tem um caráter econômico, porque ela foi usada para fazer propaganda do salão de beleza, tá? Então, ela tem um conteúdo econômico, tá? Mas, por que o TJ afastou a aplicação da súmula 403? Porque a pessoa olhou para o fotógrafo e fez o quê? Ela fez assim, ó. Ela se posicionou para a foto. Então, considerando aquele contexto, essa postura da pessoa foi entendida como consentimento.
Então, o consentimento, nem sempre ele precisa ser escrito. Gente, isso aqui eu estou falando por fotografia autoral, fotografia de rua, tá? Cuidado com o que você está fazendo aí quando você é fotógrafo comercial. Aí a gente já está falando, aí é outra situação, aí a gente precisa mesmo de um documento específico, separado, tá? Autorizando o uso da imagem. Mas nesses casos da fotografia de rua, né, que é o que o pessoal do Rua Brasil faz, então olha só que bacana esse julgado, tá? Um outro caso que eu achei também, que eu achei fenomenal, que a gente faz muito, eu fiz muito nessas férias, eu fotografei, vamos lá, criança, fotografei criança, tá? Juliana, posso te interromper um minuto? É que a Renê mencionou que teria uma pergunta. Tu queres fazer já, Renê? Pode fazer. Oi. Sim, sobre fotografia de rua, né, com imagens não autorizadas. E aí elas podem ser usadas somente sem fins, somente para fins Comerciais. artísticos, enfim, né? Uhum. Aí a minha dúvida, ela é assim, se a foto ela for selecionada em algum edital ou convocatória com prêmio, ela teria a mesma validade que ser comercializada? Para mim, essa sempre foi uma dúvida, porque querendo ou não envolve dinheiro e a Envolve imagem da dinheiro. pessoa, né? É cultural. É cultural. Ok. Pode concorrer, pode ganhar, ok. Mesmo tendo prêmio dentro do edital ou convocatória. Ela Mesmo não se tendo prêmio. configura Não. como comercial. Ah, tá. Não. Quando a gente fala de comercial, sabe o que a gente está falando? Sabe o que vai dar problema? É quando por ser. Eu faço uma foto, deixa eu pensar aqui. Eu fotografei, sei lá, uma moça bonita na beira da praia e de repente ela me aparece e ela estava segurando uma cerveja, sei lá, uma coisa assim. Ela estava segurando alguma coisa. E aí ela aparece num outdoor imenso da empresa, por exemplo, né, da propaganda da cerveja. Aí, tá entendendo a diferença? Sim. A lei, quando ela está dando um contexto, né, gente? O que ela está querendo proteger são mais essas situações do que essa do concurso, que é uma questão cultural, né? Enfim, tá? Então, pode estar tranquilo. Agora, olha só, outra... diga, perdão. Não, tu ias concluir o raciocínio? Sobre a pergunta da Renê, porque tem mais uma pergunta do Pode Ricardo. fazer. Ricardo, Obrigada, vamos lá. Juliana. Imagina. Seguinte, uma dúvida, né? Emendando na pergunta da Renê, e publicação de livro? Pois é. Aí, que tá. Publicação de livro. É Gente... cultural, mas... Não, tem vou mostrar uma muito, coisa né? para vocês que tá aqui. Eu tô correndo. Gente, eu vou correr, depois a gente volta e vai falando aqui. Vou mostrar uma coisa para vocês aqui, tá? Olha isso aqui. Aí eu até botei assim, pode ou não pode para vocês, para você. Esquece essa execução no Vietnã, tá errado, tá? Esquece esse negocinho, foi um erro aqui, porque essa foto tá para cá. Mas enfim, olha só, vocês sabem de quem é essa foto? De quem é essa foto? A primeira, no caso, a da criança. Ai, gente, É do Sebastião Salgado, né? Do Sebastião Salgado. Tá. Essa foto, se você for considerar tudo que eu trouxe para vocês, tá? Toda a legislação, eu ainda nem falei do Estatuto da Criança e do Adolescente. E nem falei que na LGPD tem um dispositivo deste tamanho que trata especificamente sobre dados de criança e adolescente. Nem falei isso para vocês, mas existe. E estamos aqui, Sebastião Salgado, maravilhoso, com a foto desta mocinha, desta criança, que era uma moça de um assentamento, uma moça não, uma criança, num assentamento MST, que foi capa do livro do Sebastião Salgado. Beleza. Essa outra moça é a mesma menina da foto, só que é mais madura,
ela saiu num jornal. Alguém achou essa moça depois de não sei quantos anos, ela continua no mesmo assentamento do MST. Gente, não tô falando mal do Sebastião Salgado, pelo amor de Deus, tá? Tá gravando esse negócio, quero deixar claro que eu gosto do Sebastião Salgado. Não estou falando dele. Não estou criticando o Sebastião Salgado. Só estou aqui trazendo a título de ilustração, essa mesma moça. Tá? E eu não tenho essa informação. Aliás, eu pesquisei para ver se Sebastião Salgado estava sendo processado por alguém. Não, só achei ele processando as pessoas. Ele processando alguém, não achei. Aliás, alguém processando ele, não achei. Achei ele processando as pessoas que estavam imprimindo o material dele, fazendo pôster e tal. Tá. Quanto custa um livro do Sebastião Salgado? Fortuna. R$1.000. Pequena. Eu namoro muito, um específico, inclusive. R$1.000, tá? Tá vendendo o livro, concorda? Sim. Por que ele tá vendendo o livro e por que essa moça não vai ganhar? É. A moça não vai ganhar essa ação. Eu não sei, tá, gente? Olha Cultural, só, histórico. exatamente, tá? Cultural e histórico. Ó, a Biló tem um livro maravilhoso que ela publicou, que é aqui de Brasília, né? E ela tem todo. E tá lá todo mundo quebrando o Supremo, tem gente fazendo xixi, é a cara de todo mundo, é a menina do batom, tá com a cara dela lá, e o livro vendeu que nem água. Comprei também. Quando o Sebastião, a dela era mais barata. Comprei também. Gente, não vai dar dano moral por causa do uso da imagem, sinto muito, porque ela tá, é como se fosse um trabalho jornalístico e a palavra fugiu, eu falei para vocês e esqueci. Documental, entendeu? Então, vai publicar o seu livro. Agora, eu não sei se o Sebastião Salgado, qual é o combinado do seu, entendeu? Eu não sei se essa moça de fato recebeu, né? Infelizmente, eu procurei, é uma informação difícil também, não vou entrar em contato com a esposa do Sebastião Salgado e perguntar, né? Olha, você pagou a moça que foi a capa do livro? Não dá. Mas na internet não achei nada, tá? Então, tá tudo errado aqui. Se a gente for partir do pressuposto, se a gente considerar tudo que o dispositivo legal traz, todos esses que estão na postelinha de vocês, que eu não vou ler porque é muito chato, a não ser que vocês queiram, não, né? Vocês não querem. Mas tá tudo errado, né? É uma foto, tem a súmula, é a foto de criança, é uma foto de uma criança numa situação, não é uma foto, não está denegrindo a imagem dela, mas se fosse uma amiga minha que trabalha com direitos humanos, ela certamente falaria, Juliana, não publique. Porque essa situação caiu na internet, fica eternamente, e pode ser que essa menina amanhã ela esteja numa situação diferente, ela não queira a imagem dela num assentamento do MST, alguma coisa desse tipo, né? Então, se a gente for por essa linha de raciocínio, tá tudo errado, tá? Mas é lindo. Agora, por exemplo, aquele trabalho dele, aquele livro dele, que eu acho que é o mais bonito, que é o dos trabalhadores, tem uma que ele fez na Serra Pelada. Gente, como é que pede autorização para aquele tanto de gente? Não tem como, é um trabalho documental mesmo, né? Não dá, tá? Então, vocês estão entendendo por que eu fiz, por que do bate-papo? É para aliviar. Agora, eu trouxe aqui para vocês o direcionamento, né? Como é que os tribunais estão se comportando em relação a essa temática. Mas isso também tem sempre, e aí que entra a LGPD, ela traz um dispositivo muito interessante agora, quando a gente trata de direito de imagem, que ela fala sobre dados sensíveis, tá? O que ela traz, esse eu vou fazer questão de ler, ela traz um dispositivo específico, ela é muito conceitual, tem vários artigos que eles trazem os conceitos das expressões utilizadas na lei, né, e até eu acho interessante isso, como se fosse um dicionáriozinho mesmo, ela tem um capítulo específico sobre proteção de dados sensíveis. Então, olha só que bacana.
O que é um dado pessoal sensível e aí ele goza de uma proteção especial, tá? É o seguinte: dados sobre origem racial ou étnica, convicção religiosa, opinião política, filiação a sindicato ou organização de caráter religioso, filosófico ou político, dado referente à saúde ou à vida sexual, dado genético ou biométrico, quando vinculado a uma pessoa natural. Então, esse tipo de dado, ele guarda, ele é protegido de uma forma diferente, tá? E a lei traz essa novidade. Então, tem que tomar cuidado. Ju, o Ricardo tem mais uma colocação. Vamos lá. Mas tem a ver com o que você está falando, Ju. E aí é uma coisa que me ocorreu aqui, já que você está falando da LGPD. Tem aquela questão da gente estar colocando foto no Instagram, que é uma plataforma comercial, né? Sim. Em tese, isso não caracteriza que você está submetendo isso, aquela imagem a um uso comercial, mesmo que não seja você que esteja explorando. Então, mas é que eles, É como muito se, forçado esse entendimento. não precisa estar se preocupando, aí alguém é condenado vai falar assim, foi a Juliana que falou, né, mas o que eu estou querendo dizer é o seguinte, gente, tudo me leva, pela pesquisa e pelos julgados que eu trouxe para vocês, a súmula, ela está sendo interpretada com um grau muito grande ela diz, ela não é tão categórica, não é, sabe, ferro e fogo, tem, tem havido uma flexibilização, assim, muito interessante, porque é o que eu estava falando para você, senão ninguém produz mais nada, Ricardo. Aí você não pode também, tem esse contraponto a fazer, produção intelectual, produção criativa das pessoas, entendeu? Então, são dois direitos que precisam andar juntos, né? É direito autoral de um lado, direito de imagem de outro, e isso vai caminhando junto. E aí, dentro desse contexto do que pode ou não pode, eu trouxe para vocês as fotografias icônicas, né? E depois trouxe algumas minhas. Então, por exemplo, olha só essa foto, gente. Tá certinho. A garota e o abutre, Kevin Carter, de 1993. Tudo errado, né? É uma criança, numa situação horrível, e aí trouxe aqui Sudão, né? Ele ganhou o Pulitzer, e ele se mata no final, né? Porque houve porque as pessoas, elas falaram assim, mas você podia ter ajudado a criança, e você optou por fazer a foto, né? Ele explica que não, que depois ele pegou a criança, ele fez a foto primeiro, e depois socorreu a criança, enfim, mas ele acaba se matando. Eu não sabia da parte do suicídio. Mas o que a gente está diante de uma foto também que tem um caráter histórico, né? Foto de guerra, esse tipo de coisa, é isso. Outra foto emblemática que eu trouxe, que é a execuções no Vietnã, 1968. 1968. Essa foto ainda nem está em domínio público, tá? Lembra que eu falei para vocês lá no começo que as fotos elas caem em domínio público depois de 70 anos, a contar da publicação da foto, tá? Um pouquinho diferente de livro. Então, 1948. As fotos anteriores a 1948 já estão em domínio público. Aí a gente já pode usar a foto comercialmente, mas não pode dizer que a foto é sua, tá? Pelo amor de Deus. E essa aqui, recentemente, é objeto de um documentário que eu indico fortemente para vocês, que é o documentário que chama Freelancer, ele está na Netflix, menina, que é exatamente sobre a autoria dessa foto, se foi ou não o Nick Ut que tirou essa foto em 1972, menina do Napalm. Não vou dar o spoiler, vocês vão ter que assistir o documentário Freelancer, é maravilhoso, eu chorei pra caramba, viu? Bom, vocês no final de semana, vocês já sabem, você já assistiu, Manuel? Não assistiu?
Pois é. Não. Então, final de semana, vocês vão assistir esse documentário. Ele é curtinho e vale muito a pena. Ufa, 8:50. Calma, calma, calma. Vamos lá. Deixa eu falar só, ó, Estatuto da Criança e do Adolescente. Gente, cuidado com criança. Por quê? Primeiro porque elas têm proteção especialíssima, né? E e aí eu já tô falando de uma coisa de mãe, né, gente? Assim, sou mãe. Eu tenho tem que ter muito cuidado com essa exposição da criança, exatamente por conta do que eu falei, que na verdade quem me chamou a atenção foi uma amiga minha de direitos humanos, que ela falou, quando você publica, essa foto vai ficar para sempre, né? E ela é criança hoje, mas amanhã ela pode ser um adulto, né? Então tem que pensar muito bem a respeito dessa questão. Gostamos de crianças pulando penhascos no mar, crianças da Bahia, né? A gente gosta dessa foto. Fiz um monte agora nas férias. E aí, só para a coisa não ficar muito maçante, eu fui para um lugar muito bonito e era uma ilha, né? E as crianças desciam depois das 4, todo santo dia, por uma pelada, para bater uma bolinha na beira da praia. Ricardo ia ficar doido com a cena. E aí, obviamente, não resisti, tirei milhões de fotos, só que o que eu fiz? Queridos, vem cá que a tia tá tirando fotos, a tia vai deixar o telefone, eu já ando com um cartãozinho, né? Eu ando com uns cartõezinhos e dou para todo mundo. E aí, gente, ó, mais importante, eu dou o cartãozinho, a pessoa entrou em contato comigo, eu falei, ó, mandei a foto, a gente bateu um papo, isso é autorização, tá? Isso é autorização. Mandei, ó, cadê sua mãe? Né? Ó, aí, ó, mãe, tô mandando a foto do seu filho que eu tirei, meu Instagram é esse, meu telefone é esse, eu sou essa pessoa, tal, tal, tal. E aí fiz um monte de foto contra a luz. Aí, no dia seguinte, ô tia, sabe o que é, tia? A gente não gostou das fotos, tia. Tem como senhora fazer de novo? Porque eles queriam a foto deles batendo a bola com a carinha deles, entendeu? Eles queriam mostrar a foto, né? Assim, ó, eu quero eu jogando a bola. E eu fiz aquele contraluz maravilhoso, né? Aquela bola no ar e tal. Não, tia, não tá entendendo, né? Vai que um olheiro vê a foto, tia. Falei, oh. Aí fiz tudo de novo. Mandei a foto para todo mundo, do jeitinho que eles queriam. Então, criança, gente, vamos lá. Criança. Achei um julgado, inclusive, que descrevia. Eu achei ele hoje, tá? Então, depois eu mando, vocês me cobram, eu mando eles para vocês. É um julgado do Rio de Janeiro. Acho que era do Rio de Janeiro. E o julgado falava ele descrevia a cena. Que o menino estava nadando, não sei, no pôr do sol, ele pulou. Era uma cena lúdica, dessas que a gente adora. E aí, mas era criança, né? Mas o juiz disse o seguinte: aqui não tem dano, não tem indenização, porque embora seja criança, embora babá, não existe nada desonroso, né, ou humilhante. Então o juiz ele afastou mesmo, é isso que eu estou querendo dizer para vocês, entendam bem. Mesmo nessa situação de fotografia de uma criança, o juiz, não, essa foto, ela não denigra a imagem dessa criança em nada. Perdão. Muito pelo contrário. É aí que eu achei interessante. Por quê? Nossa, Manuela, perdão, esqueci. O colega que eu conheci vocês, a palestra de quem? Do Melvin. Pronto, Melvin, desculpa, gente, perdão. O Melvin ele publicou recentemente um trabalho bonito de uma festa, e nessa festa tinha bastante criança. De uma manifestação popular, tinha bastante criança. Só que é uma fotografia muito bela, né? É exatamente o oposto, é a fotografia que enaltece, né? Que valoriza, né?
Então, por exemplo, fotografia de criança passando fome, né? Aquela coisa. Aí não acho bacana, não. E aí eu acho que corre um risco, sim. Tá? Embora, na mesma postulinha, eu trouxe para vocês uma situação horrorosa, que é aquele caso de um blogueirinho aí desses da vida, que falava, valeu Natalina, não sei se vocês recordam, valeu Natalina, ele foi absolvido. Ele foi absolvido, só para vocês entenderem, tá? Achei um absurdo, não sei onde o juiz estava com a cabeça, mas provavelmente vai ter um recurso, tá? Isso é decisão de primeira instância, mas ele foi absolvido, sim. Mais uma questão para vocês aqui. Rapidinho, tô correndo. Indígenas, vamos lá. Indígenas, eu tenho muito apreço pela causa, eu acompanho já há muitos anos a ATL, né, que é o acampamento aqui, eu acompanho há muitos anos mesmo, e tem uma legislação bem específica sobre direitos indígenas. O problema é que essa legislação, ela se refere a... Ai, caramba, deixa eu achar ela aqui, gente, desculpa, muita coisa. Acho que está antes dessa... Aqui. Tá, Isso. pronto. Essa foto aqui foi projetada pelo pessoal lá de São Paulo, essa foto entrou agora no Fotodoc, está tudo certo, porque a gente está numa manifestação pública, tá? Tudo bem. Agora, na apostila eu trouxe para vocês uma legislação, é bastante coisa, tá? Só que essa legislação, ela se aplica principalmente a fotografia dentro da área, né, dentro daquela área específica, da área indígena mesmo. Então, nesse caso aqui, o que acontece? Eles estão fora, eles estão em uma manifestação. Aí não teria problema. Mas, sempre que eu faço esse tipo de fotografia, eu me cadastro antes, tá? E me esforço muito para publicar, dizendo qual que é a etnia, né? Porque as cores são diferentes, as pinturas são diferentes, então acho que a gente tem que ter esse zelo, tá? E eu achei uma coisa muito rica, muito bonita para trazer para vocês, que está correndo ainda, está correndo um processo na primeira vara de Taubaté, que é em relação aos Yanomami. Olha só o problema. Você faz as fotos dos Yanomamis. Esse povo, ele entende o seguinte, que quando uma pessoa morre, tudo daquela pessoa tem que ser destruído, tem que ser queimado. Inclusive as imagens. Então, parece simples, mas não é, tá? Aí, o que a gente tem aqui? Transcrevi um pedacinho, né? Então, para este povo, assim como para muitos outros, quando alguém morre, tudo que pertencia ao morto precisa ser destruído para que ele possa definitivamente partir para o Utumossi, né? Deve ser. Caso contrário, os vivos poderão ter problemas. A imagem é parte constituinte e fundamental da pessoa Yanomami e, portanto, é algo que precisa ser tratado com cuidado, principalmente após o falecimento das pessoas que aparecem nas imagens. Eu achei importante trazer isso para você, né? Que a gente desconhece, né? Na maioria das vezes. Mas para polemizar, a gente tem o livro do Stuckert. Ele tem um livro muito bonito, né? Só sobre povos originários. E ele tem as fotos são feitas dentro das aldeias, né? A maioria não, acho que todas as fotos são dentro das aldeias. Aí, neste caso específico, ele precisa de autorização
de muita gente para fotografar, viu? Eu trouxe para vocês na apostilinha. Porque ele precisa da autorização da comunidade, porque não é autorização de uma, não é a imagem de uma pessoa, na verdade, quando você faz a foto do indígena. Aquela pessoa, ela representa a comunidade, né? Os saberes, inclusive. Então, você precisa de muita autorização, acho que a FUNAI entra no meio da confusão, tá? Tem aqui os dispositivos legais, não vou me aprofundar agora. Ela tem, eu vi alguém falando da fotografia aqui dos livros, né? Pois é, o Stuckert tem, ela tem, e foram fotos feitas dentro da comunidade, né? Então, eu estou partindo do pressuposto, gente, que essas pessoas, elas tiveram a anuência desses povos e acho que teve mesmo, né? Porque para fazer e tirar as fotos. Uma coisa que me chamou a atenção, que no livro do Stuckert, ele faz uma foto aérea de indígenas, como é que chama? Daqueles que sem contato, né, que ainda não tiveram povos isolados. Ele faz um sobrevoo, ela faz por cima, né? Enfim, teria que ter todo esse aval aí, esse aparato. No livro especificamente, eu não achei nada na parte, né, quando você tem as informações do livro, eu procurei, não achei, mas também parte do pressuposto, né, gente, foi tudo feito direitinho, tá? Então, com base em tudo isso que eu falei, vocês me perdoem, tem muito dispositivo legal, eu forneci o material exatamente para não ficar maçante, para eu não ter que ler o dispositivo com vocês, tá? E fiz questão de colocar aquilo que eu falei, que eu comecei lá no comecinho com o Kelsen, que eu coloquei, o dispositivo constitucional é esse, o dispositivo da lei ordinária é esse, né? E coloquei um do lado do outro, direito autoral e direito de imagem, dispositivos que aparentemente seriam conflitantes, mas que não são, como a gente conseguiu ver aqui, né? E aí, é uma brincadeira que eu vou colocar aqui para vocês bem rapidinho. Não há, gente, eu não vou conseguir falar sobre direito do consumidor, que eu acho que seria interessante a gente fazer um encontro específico, se for o caso, para profissionais que trabalham com direito comercial, e a gente pode até analisar um contrato, se for o caso, tá? A única coisa que eu tenho para deixar aqui nesse momento é o seguinte: façam um contrato de vocês de prestação de serviço de fotografia, mas façam uma autorização apartada, um outro documento, né, para autorizando o uso a cessão daquela imagem, tá? Por prazo indefinido, se for o caso. A Justiça do Trabalho tem algumas coisas, alguns casos interessantíssimos sobre direito de imagem, principalmente tem aquelas dancinhas, né, aquelas coisinhas que o empregador coloca o coitado do empregado para fazer, enfim, aí a Justiça do Trabalho tem sido, tá vendo a diferença? A Justiça, neste caso específico, ela está sendo muito mais rigorosa com o direito de imagem, tá? Por exemplo, o cara trabalhou na empresa X, que usou a imagem dele, trabalhando lá direitinho, numa campanha publicitária, o moço foi demitido. Quando ele assinou o termo de uso de imagem, ele estava por prazo indefinido, ou seja, forever, né? Aí o que a Justiça do Trabalho disse? Não. Esse direito de imagem está vinculado à relação de trabalho. Logo, se ele não está mais trabalhando naquela empresa, a empresa não pode mais usar aquela imagem. Acabou, Zé Fini, tá? Então, ela é mais conservadora com relação ao direito. A Justiça, ela é mais conservadora quando a gente está diante de um direito de imagem numa relação de emprego. Brincadeira com vocês, tá? Alguém quer perguntar alguma coisa? Vamos lá. Brincadeira, Ricardo. Pode ou não pode? Olha, eu não sou uma boa pessoa para perguntar, porque eu vou falar muito pode, viu? Pode, mas olha só, gente. Esse aí pode.
pode por vários motivos. Olha o sorrisão da pessoa, que ele tá achando um barato. E depois, gente, essa foto, eu peguei contato de todo mundo. Esse é o ponto, né? Que eu acho que o gostoso da fotografia de rua é exatamente este contato que você tem com as pessoas, né? Óbvio que isso difere de país para país, mas no Brasil é uma delícia, né? Depois a gente conversa, bate papo e tudo mais. Eu mandei uma série que eu gostei muito de fazer, que chamava Solopan, para o Fotodoc. Ela não foi selecionada, mas a cena era a seguinte: era um pessoal que estava lavando os caminhões eles são lavados 2 a 3 vezes por ano, com um produto químico que chama Solupan, por isso que a série chama Solupan. E o mais gostoso de ter feito a série é que eu mostrei contato, depois eu voltei lá. E estava todo mundo torcendo. Todo mundo me seguiu no Instagram e meio que todo mundo, na cidade pequena, estava todo mundo torcendo para ganhar o prêmio, né? E o combinado era o seguinte: Juliana, se tiver dinheiro, a gente reparte. Aí eu falei assim, não, beleza, mas aqui por enquanto dinheiro é só prejuízo, mas se tiver dinheiro, a gente reparte, né? Aí eles conseguem acompanhar o trabalho, entendeu? Olha, eu mandei para, aí inscrevi nesses concursos, né, caríssimos aí, internacionais e tal, mas enfim. Aí eles ficavam na expectativa, eu acho que isso é muito legal. Pode ou não pode, gente? Criança, indígena, tudo errado aqui. É uma coisa, posso botar um parênteses? Assim, da minha experiência, né? Aquela cena anterior, assim como essa, depende Parece muito se que, você tomou um corridão depois dessa foto. Ricardo, Porque, aí já é assunto para outra né, aula, porque é o porque seguinte, você tira a foto, a foto às vezes não dá para dizer se a pessoa foi consentiu ou não. Claro que você não tira só uma foto, às vezes você tem outras maneiras, né, de você demonstrar que teve consentimento, né? sim, E ali, assim, né, por exemplo, aquele cara do fundo, pode não gostar, né? esse Mas aqui, é o bom. Não, o outro, lá do esse outro aqui da lado, do moto, lado direito. esse? Né? Você não sabe, é o lado direito. Ah, sim, 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 Né? sim. Às vezes tá ambíguo, né? Eu tiro muitas fotos ambíguas. E às É, vezes que a pessoa nem vê, né? Mas eu sempre me faço visto, né? Então, dificilmente ela não vê isso. que eu tô fotografando as pessoas ali. E e qualquer pessoa, né? E a maioria deixa bem claro quando não quer ser fotografada, as que não querem, Deixa, deixa, né? deixa. E É aí, difícil. gente, Aqui no se a pessoa Brasil é fácil. deixou claro que a pessoa não quer ser fotografada, não fotografa. É, É a isso. pessoa fez cara feia, eu não, tá, às vezes eu não apago a foto, até por preguiça, mas não publico. Mas eu Se acho que o você não bom senso publicar, está óbvio que muito você... nesse feeling, né? Porque, assim, aí Isso, já, isso. diferente de você, eu não pego direito de imagem de nada, tá? Um dia eu Você não faço faz me o quê? lascar. Eu não pego direito de nada. Às vezes eu pego contato, raríssimas vezes eu Ah, pego eu pego, contato. eu pego, eu Eu pego. raríssimas vezes pego contato e às vezes falo com a pessoa, às vezes não. Mas o olhar diz tudo às vezes, né? Isso. Então eu já tento mitigar aí. Agora, o bom senso, né? Eu acho que tá Sim, mais aí, porque se a pessoa fez a cara feia ali, né? Pode ou não pode? Depende um pouco disso, né? Eu sim, acho que sim, sim. depende. Sebastião Mas, Salgado que o diga, né? Que tá tudo errado ali, mas não vai processar ele. não, gente, tá tudo Não vai certo, pelo porque ele é amor de Deus, amigo da tá sendo galera. gravado, Ricardo, pelo amor de Deus, tá tudo certo, Sebastião Salgado. Não, mas ele Stupid, vai meu Deus do lá, ele céu. fica Tá tudo amigo de todo certo com mundo, entendeu? Stupid também. Quem que vai Ah, processar isso, o pronto. cara por causa Pois disso, é. entendeu? Não Bom, vai. não vai. Mas olha, vamos lá, vamos continuar aqui. Vamos lá. Pode ou não pode? Pode, mão no fogo. Ah, Pode. Manifestação, tá aqui em Brasília, ali na coisa. Pode ou não pode? aí você que me diz, você anda muito com essa foto pela casa. Por acaso, essa foto, inclusive, foi parar em algum lugar aí, não sei, num negócio aí, que agora eu tô me inscrevendo em tudo, mais alguma coisa. Tô aqui nem Ricardo, quero ficar famosa.
fato de não conseguir Ah, identificar a pessoa permite alguma coisa? Gente, isso é carnaval. Isso é carnaval. Tá no lugar público e ela não... Carnaval! Tudo certo. isso aí é uma manifestação, né? manifestação também, né? Deve, né? Essa menina com essa camiseta. Pode. Agora, bom, vamos lá. Pode ou não pode? Tudo pode, Ricardo. Olha que maravilha. Tudo pode. Ó, Você tá muito boazinha nessas fotos. depois vocês vão ser processados, vai falar assim, a Juliana, a culpa é da Juliana, aí lascou. Aí vocês vão me processar. Você tira fotos muito respeitosas. Tá bom, vou trazer uma outra. Eu tenho algumas, mas, enfim, tá. Pode, né? Ó, posso fazer uma consulta? É uma foto cinzenta. Eu tenho uma foto que você conhece, que ela é do menino atrás de uma folhagem. Você lembra dessa foto? Uhum. E olha só que interessante. Ele está atrás da folhagem. Na verdade, eu vi o portão aberto da casa. Não entrei. Aí eu tirei a foto, pego um pedacinho do muro, então eu tenho prova que eu não entrei. Porque, né? Aí é demais, né? Você entrar lá na casa da pessoa e tirar foto ali, você... Aí é complicado, É, aí é complicado, né? Mas assim, não entrei. E eu vi a porta da casa, eu achei bonita, a luz estava batendo, tinha uma folhagem, enfim. E aí, na hora que eu tava tirando a foto, o menino apareceu atrás. E ele tá assim, só parece o olhinho no meio das folhagens. E eu adoro essa foto. Só que é dentro de casa, né? E é uma criança. Mas você não consegue nem ver que criança que é. E é. aí? Eu não Aí, olha consigo só, ver, eu voltei não consigo lá. identificar essa criança na foto. Eu vi a foto, eu não consigo identificar a criança. É muito comum. Até é segura, né? Mas Eu assim, não vejo problema poderia não nenhum. ser, né? Ricardo, é o que eu falei para vocês, gente. Ó, falei no começo, vocês têm que ter prestado atenção no que eu falei. Com vestidinho muito coladinho, Tudo sabe? coladinho, ó. O que acontece? Aí eu adequado para o local. Pessoal, Deixa eu vamos Aí já olhei e falei, estar com abrir os o áudio. microfones abertos. Eu acho que a Camila está com o Camila tá microfone falando, ela aberto. foi estagiária aqui. Ai, Camila! Ainda bem que eu conheço a Camila. Vamos lá. Olha só. O que eu falei no começo da apresentação? Gente, nada que eu disser aqui vai impedir que alguém te processe. Nada do que eu falei. Por um simples motivo. Gente, todo mundo tem direito de ação, tá? Porque a gente não pode fazer justiça com as próprias mãos. É básico isso. Então, a pessoa, você pode ser processado? Pode, sempre. Então, cuidado com o curso que fala que dá assim, milagre não acontece. Pode, mas diante de tudo que eu trouxe para vocês, estão vendo que a justiça ela tem um entendimento muito coerente, exceto nessa situação do Valeu Natalina, né? E aí realmente foi péssimo. Mas existe uma certa coerência, entendeu? Para que não haja, para que a gente não seja tolhido aí na nossa atividade, né? Então tá tudo certo. Assim, até aquela questão do pessoal tirando foto aqui no parque da cidade, a gente tem um parque aqui, não sei se já aconteceu aí em Florianópolis, e virou uma febre. O pessoal vai um monte de fotógrafo para o parque, o pessoal tá lá fazendo a corridinha, e todo mundo sai fotografando todo mundo e bota numa plataforma e vem, e é R$ 16 a foto, R$ 20 a foto, sei lá. Aquela você já comprou, inclusive. Oh, para ajudar o colega, né? Até essa questão já ficou mais tranquilo, porque é um lugar público, né? Então, agora você tem umas indicações, a pessoa faz assim, não, né? Então, tá tudo bem. Então, quer dizer, não é para tanto desespero, entendeu, Ricardo? Que eu estou querendo dizer isso? Não é para tanto desespero. O que não impede de que você pode ser processado, mas não precisa ficar desesperado. Até porque, geralmente, não sei se tem alguém muito rico aqui, mas geralmente essas ações elas são propostas no juizado especial, tá? E nem advogado você precisa, então para a gente ficar mais tranquilo mesmo, né? Com esse nosso trabalho que a gente faz, tá?
Vamos passar o filminho que eu queria que ele disse. Eu queria muito que vocês vissem. Né? E aí eu vou pedir para a Emanuela passar, porque eu não sei fazer isso. Mas é um fotógrafo que eu admiro demais, demais mesmo. E eu acho que é esse o caminho para a gente fazer um trabalho bonito. E aí depois a gente abre para perguntas, se vocês quiserem. Vamos lá, pessoal. Então, deixa eu só. Vocês estão vendo a minha tela aqui? Eu tô. Beleza. Então, vou dar o play aqui, gente. Tá com som? Eu não tô ouvindo. Vocês estão ouvindo, gente? Não, Sem não. som. Tava sem som. Aqui para mim tá tocando, mas eu não. Agora. O que a gente precisa fazer aqui? Acho que eu preciso sair, não? Não, mas eu acho que ele deveria reproduzir o som. Peraí, que agora você tá vendo a minha tela. Aham. Não, mas não tem problema. Deixa eu ver aqui se Deixa tem eu ver se eu alguma consigo achar. coisa de som aqui. Deixa eu ver se eu acho aqui. De repente a gente consegue. Vamos ver se eu consigo aqui. Tá sem som, né? Estão ouvindo agora? Não. Sem som, é. Ah, que dó. Ah, que pena, gente. Esse vídeo é muito bonito. Muito bonito. Coloquem o link do vídeo no chat, a gente consegue assistir depois. Pode ser, pode ser. Ah, eu Vou colocar o link aqui no chat, gente, tá? Eu peço que vocês assistam, gente, porque é muito bonito o trabalho dele. Vocês devem conhecer, né? E eu mando também amanhã com a gravação. Isso, mas é um vídeo muito bonito. A forma como ele fotografa é uma fotografia muito respeitosa, sabe? Eu acho, nossa, muito bonito mesmo. E o mais interessante é que ele chama a comunidade para participar da edição do material. Nossa, eu acho muito bonito. Assistam que vocês vão gostar. Eu não sei porque também não consegui aqui. Ah, que pena, que pena. Bom, vamos abrir para perguntas? Se quiseres parar o compartilhamento, acho que tá, Ju. Pessoal, fiquem à vontade para perguntar, ou se alguém não conseguir, não tem microfone e quiser mandar pelo chat também, fique à vontade. Deixa eu ver aqui, chat. Alguma dúvida? Eu particularmente achei muito bom. Estou ansioso pela apostila, que acabou que eu acho que eu não recebi, não vi.
mas tem que ler com calma, então eu agradeço aí, já aproveitando aqui enquanto a galera está pensando. Obrigada, Ricardo. Mas dá uma E olhadinha no material, é porque é muito eu fiquei mais dispositivo de seguro, ler. viu? Ah, com Foi? certeza, eu vou ler. Eu Que fiquei bom. porque, assim, tinha alguma, eu cheguei a pesquisar bastante sobre esse assunto numa época, porque eu também fiquei Hum, preocupado. hum, Eu me exponho bastante, né? hum. E aí, enfim, é confuso pra caramba, né? Esse negócio de jurisprudência e tal. E você trouxe vários entendimentos mais atuais do que quando eu Uhum, fui atrás, sabe? uhum, E eu fiquei mais seguro ao ver que tem muitas decisões que levam em consideração esse trabalho, principalmente a fotografia de rua ou documental, enfim, que tem que ser feita de uma forma pragmática ali, né? Então é bom saber que, de alguma forma, isso não está sendo. Porque às vezes há uma distorção, né? Há outros países do mundo que estão tendo uma onda conservadora nesse aspecto e é um problema. Não está sendo possível fotografar na rua, enfim. Né? Então é um negócio que flutua no tempo e às vezes as pessoas podem mudar de ideia, o entendimento muda, né? muda, E isso pode muda, contaminar aqui, né? Então, assim, é muda. bom saber que hoje ainda, né, tem um certo espaço de público em que a gente pode ficar minimamente tranquilo, né? Com um pouco de consenso, com respeito, etc e É, tal, né? Então é bom saber que tem claro. essas decisões, né? Eu não gosto de publicar livro, eu mesmo, eu vendo minhas fotos, né? Outro dia o Bruno do coletivo mesmo veio me perguntar, ele estava olhando as fotos do Araquém Alcântara, né? E são muitos retratos, tem gente, né, população indígena e tal, e é um valor assim estratosférico, né? É, Você fala, é. caraca, né? Como é que ele lida com isso? Porque com certeza não pegou, né? Sim, em alguns casos pode ter pego, mas assim, são situações que você não Eu consegue se acho. resguardar, né? Eu até brinquei na aula que a gente deu, na aula presencial, eu falei assim, gente, assim, se alguma coisa acontecer, troca a fotografia de rua por fotografia documental, expressão, né? Porque quando você está falando de fotografia documental, é outra coisa, entendeu? É outro enfoque. Mas uma coisa engraçada aconteceu comigo ontem, eu fui comprar um óculos. Eu cheguei lá, a moça falou assim, você já viu esse óculos aqui? É um Ray-Ban, tem uma câmera, ela filma. Aí eu falei assim, gente. Aí ela falou assim, nossa, demorou para chegar no Brasil por conta da LGPD, porque a gente estava com problema na importação exatamente por causa da LGPD e existe uma agência reguladora que trata dessas questões, muito incipiente ainda, tá, gente? Fiz algumas consultas lá, material escasso e tudo, mas eles estão na luta aí, né? E aí eu pensei o seguinte, meu Deus, estamos aqui com que óculos que está filmando tudo que eu estou vendo e a gente aqui desesperado para tirar umas meia dúzia de fotos na rua. Calma, gente, entendeu? O óculos entrou no Brasil, foi autorizado, está sendo usado. Aí tem uma notícia do MSC, dos cruzeiros, né? O MSC está proibindo isso, porque você entra lá, a pessoa fala assim, tem um Ray-Ban Meta? Não pode usar Ray-Ban Meta aqui no cruzeiro, não. Aí eles proibiram o uso do Ray-Ban Meta no cruzeiro. Não pode filmar. Mas tá vendo? Sabe, se a gente tá com o Ray-Ban Meta aí, peraí, né, gente? Me poupa, entendeu? Já que Juliana, estão. tem pergunta aqui no site, no chat. Queres falar mais alguma coisa, Ricardo? Desculpa, eu te interrompi. Não, é só complementar aqui também com o uso tão banalizado com celular de todo mundo, né? E produção de conteúdo para TikTok, isso aqui é absurdo, né? Mas é louco, você levanta uma câmera e é uma outra reação que as pessoas têm. E aí acho que isso traz à tona talvez o poder da estática, né? E do trabalho que a gente faz, né? Porque realmente as pessoas se sentem muito mais, às vezes, preocupadas, mesmo vulneráveis, às vezes, né? Com uma coisa como essa, né? Parece até menos efêmera, né? Olha que louco, né? Mas realmente não faz sentido. Em alguns lugares eu já fui, lugares que legalmente eu teria direito de fotografar e a segurança me barrou e me criou problema e não sei o quê, só por estar com uma câmera, mas o celular deve livre e Exatamente. Qual solto. que é a diferença, né? É, Aí tem mas perguntas aqui. não Vale faz. do Agambá. Vamos lá, perguntas aqui.
Aqui eu acho que falando sobre em locais públicos, né, que estão sobre concessão, aí deu exemplo de parques, de livre acesso, mas tem cerca, corrida de rua, Vale do Anhangabaú, estação de metrô, trem. Gente, eu não vejo problema, mesma lógica de tudo que foi dito aqui. A diferença é que aqui em Brasília, o que aconteceu? Os fotógrafos se organizaram, eles entraram em contato com o parque, né, para regular a atividade, digamos assim. Então, não vejo problema, não. Mas nada impede que você seja. Porque você tá, né, essa pessoa pergunta assim. Cadê? Alguém perguntou aqui. Cadê? Temos esse restinho só para ver isso. Não, cadê? A pessoa perguntou: posso ser processada? Pode. Pode, né? Mas acho que a probabilidade é pequena. Aqui. O que mais, gente? Ajuda aqui, por favor. Alguém tem contato Aqui, fotógrafo aí o brasileiro na Gabriel França? Baeza, Eu no caso, posso contato brasileiro na França. Eu posso ir para a França, Dani. Cadê? Fotografar locais públicos sob concessão. Pode proibir? Pois é. Porque o problema é essa concessão, né? Porque está sob concessão. Vale do Agambaé, espaço público utilizado para festas particulares e quando sem uso a circulação da população é normal. Porém, não quero que fotografe o espaço público. O Vale do Anhangabaú pode, eu acho que pode, não tem problema nenhum. Agora, essa questão da concessão, posso pesquisar? claro. Vou pesquisar, fico devendo essa do Wagner, tá? Só essa questão da concessão, mas a gente fotografa na estação de metrô aqui, tranquilamente. O espaço não deixa de ser público, eu acho, né? Eu acho que o fato de estar sob concessão, ele não descaracteriza o que eu falei, não, honestamente, mas, por precaução, vou dar uma olhada, tá? Perfeito. Até porque, por exemplo, quando a gente tem carnaval, a gente faz muita foto dentro do metrô. No carnaval, no carnaval a gente fotografa tudo, né? Sim. Fotos de crianças, mas em ambientes públicos brincando como praias, parque, algo não concordado entre os pais, mas fotos feitas de maneira respeitosa. Ainda assim, pode dar problema? Pode dar problema. Tá? Criança, eu acho bom conversar com os pais, sim, tá? Evitem crianças, né? Mas trouxe aquele julgado específico, né? Que é uma criança brincando, enfim, é uma cena lúdica, bonita, não teria problema, não, tá? Mas é mais delicada a questão da criança, sim. Ela pressupõe a autorização dos pais, tá? Vamos lá. Fred levantou a mão e Hugo também? Fred primeiro e depois Hugo. Certo. E no caso dessa última pergunta, foi conversado com os pais. Mais adiante, eles resolvem que não querem mais, tá? E entram contra ti. Como se prova que tu tinha autorização? Pode ser uma conversa no WhatsApp, pode Certo, mas se foi ser verbal, não tem como provar. só se tiver alguém junto. Ou então, vamos supor, você passou a foto para ele, ele publicou no Instagram dele. Certo. Aí ele publicou no Instagram dele, ou você fez uma publicação compartilhada. Todos os meios de prova, assim, desde testemunha até uma troca de mensagem, porque é difícil, você não vai andar com aquela autorização, né? É complicado isso. Geralmente, sabe o que eu faço? Olha, eu faço uma... Era filmar a pessoa falando assim, meu nome é fulano de tal, eu autorizo a imagem... Isso é legal. E hoje em dia, como você tem celular, né, é mais fácil. Mas sabe o que eu costumo fazer? Eu tiro a foto da criança, tiro a foto dos pais junto depois. Eu falo, posso tirar a foto de vocês todos juntos? Boa. Assim, não deixa de ser um contexto probatório, entendeu? Porque você tá lá, você tira a foto, você deu a foto para eles, você tira a foto dele, do pai e da mãe, junto, passou a foto para eles, né? Mais ou menos, é uma estratégia, assim. Vai impedir? Ai, mas você tem um contexto probatório, pelo menos, alguma coisa aí, para não ficar sem nada. Excelente.
Eu acho que Maravilha, a obrigado. questão da adultização também, agora que tá bem alta, sabe? Pode ser um empecilho também para criança em praia e tal. Queria Eu fico com perguntar em medo, relação a gente. isso. Eu acho criança de biquíni, essas coisas, eu não acho, confesso para vocês que eu não achei nada na jurisprudência, tá? Que o propósito aqui foi achar a maior quantidade de casos possíveis, né, para trazer para vocês. Eu não achei nada, tá? Mas na apostila você vai ver que os dispositivos eles são muito categóricos em relação à criança e adolescente. E o que eu falei de novo, reforço, a Lei Geral de Proteção de Dados, ela vem com um capítulo inteiro só sobre imagem e dados de criança e adolescente, tá? Então, eu não gosto. Por exemplo, eu fiz uma foto, eu achei bonita a foto, eu gostei da foto, que foi o seguinte, nessas manifestações que tem aqui em Brasília, eu adoro, tá? Eu acho muito legal isso aqui de Brasília. Eles eu vi, tinha muita gente junto, uma comunidade, uma etnia específica estava lá, e tinha uma criança no meio, e essa criança estava fumando. Crianças indígenas, elas fumam. Mas eu achei de bom tom, eu gostei muito da foto, mas eu nunca publiquei essa foto, porque eu achei de bom tom não expor essa criança não é uma foto, porque é uma criança fumando, né? Embora a gente saiba que a comunidade indígena, na comunidade indígena as crianças fumam, eu achei que não seria, eu vou agregar o quê com essa foto, né? No movimento, não achei conveniente. Gente, mais alguma colocação, pessoal? Alguém gostaria de fazer a mesma pergunta? Não? Acho que está todo mundo com a cabeça aí mais tranquila, né? Eu acho, pelo menos. Eu acho Alguém legal, Wagner. Então, gente, eu acho que vamos primeiro agradecer imensamente, Juliana, por essa super aula. E obrigada, assim, eu sou da área de direito, eu sei o quanto é difícil a gente falar sobre esse assunto para pessoas que não são da área, e você, de maneira muito surpreendente, conseguiu dar conta de um conteúdo assim que é imenso, dava para ficar falando uma semana aqui sobre isso, e você ia ter assunto, né? Um curso de longa duração, assim, porque tem muitos pormenores, e tu conseguisses, além de tudo, falar de uma maneira que as pessoas que não são da área pudessem compreender, assim, esplêndida a tua aula, sério, muito obrigada mesmo pela tua generosidade, e por ainda preparou um material extra para a gente, sem palavras, Juliana, muito, muito obrigada mesmo. Eu que agradeço, gente, eu espero que vocês tenham gostado. Por favor, assistam, então, no final de semana, vocês já têm muitos programas. Primeiro, hoje dá para assistir ainda o videozinho do Ripper, que é lindo demais, assim, eu ainda vou chegar, eu quero ser ele quando eu crescer. E assistam também o documentário da Netflix, o Freelancer, que é isso, vocês vão gostar demais. E eu estou à disposição de vocês, do Rua Brasil, sempre. Eu agradeço demais o apoio que vocês estão me dando também, né? Que eu quero voltar aqui para falar do meu processo criativo. Claro. Mais leve, um assunto mais leve, né? Ricardo, vamos falar... obrigada também, viu, Ricardo, pelo apoio aí. Meu coletivo. Gente, a gente que agradece, a gente fica feliz aí fiquei muito feliz de participar aqui, ter tido a oportunidade de ver a aula que eu perdi, por acaso, mas em nome da galera do coletivo, a gente é uma rede, contem com a gente. O máximo que a gente puder divulgar aí, enfim. Parabéns pela iniciativa. Então tá, gente, boa noite, então. Boa noite, gente, até mais. Obrigada, viu? Boa noite a todos. Tchau, tchau. Boa noite, pessoal. Valeu. Tem uma parecida aqui. Está revoltada.
Ale, Que a tadinha. mãe O que ela dela, a mãe... tem? Ah, tá toda emperebada. Ela tem umas pereba de pele, agora pode ser que ela tenha alergia a frango. Ah, meu Deus do céu, sabe? Ah, Tá toda emperebada.